Ele atualmente tem esse cargo no Nubank, mas antes foi Group Product Manager na Resultados Digitais. Formado em Sistemas de Informação pela UFSC, atua há mais de 13 anos na área de tecnologia. Nesse período, além de trabalhar com desenvolvimento e gestão de produtos, empreendeu e ajudou mais de 10 startups a criarem e lançarem seus produtos no mercado. Foi mentor de programas como Startup Weekend e Social Good Brasil, além de palestrar e facilitar cursos de empreendedorismo, liderança de pessoas e gestão de produtos. Por favor, Alexandre, o palco é seu. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, galera. Bom, já fui apresentado. Meu nome é Alexandre Spengler. A minha ideia hoje é falar para vocês um pouquinho sobre liderança de pessoas. Então, liderança de pessoas é um assunto que eu gosto bastante. Eu venho falando isso aí nos últimos 3, 4 anos, pelo menos. Mas hoje é um desafio especial para mim, porque é a primeira vez que eu dou uma palestra para públicos que não são essencialmente Product Managers. Então, vai ser um desafio interessante. Só de curiosidade, tem alguém que é PM aqui? Fala um pouquinho mais alto pra gente. Mais alto? Alô? Mais alto. Tá funcionando agora? Pode Melhor? aumentar, se você quiser. Tá. Eu ia perguntar se tem alguém que é Product Manager aqui. Tem uma Vou trocar pessoa. o microfone com você, para todo mundo te ouvir bem. Alô, alô. Bom, beleza. Falando rapidamente, acho que só para complementar o histórico, então assim, eu trabalhei na RD nos últimos 4 anos e meio, mais ou menos. Entrei na RD bem no comecinho, a gente tinha menos de 100 pessoas na RD, eu saí de lá com quase 800. Não sei se todo mundo conhece a RD, mas enfim, é a empresa B2B, SaaS, é um dos maiores cases aí que a gente tem na América Latina disso. Foi uma experiência super legal. Eu acho que eu liderei o RD Station Marketing nos últimos 2 anos e meio. E acho que teve várias conquistas do ponto de vista de produto, de resultado, etc. Mas sempre quando eu falo na RD, eu sempre bato na tecla que uma das coisas que eu mais tenho orgulho na RD é o time que eu consegui construir lá, do ponto de vista que cuidava, nesse caso aqui era o time do RD Station Marketing, tinha mais 2 pessoas que faziam parte do meu time, que era a Ana e a Paula, que não estão aqui. Mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E eu acho que tudo da minha história, das últimas coisas que eu tenho falado sobre liderança, é muito baseado no aprendizado que eu tive na RD, de a gente crescer. Eu fui o segundo PM na RD, então a gente saiu de lá tinham 15, 16 PMs, então saí nesse crescimento e todo esse crescimento que a gente teve de RD. Agora esse ano eu saí da RD, fui para o Nubank, acho que o Nubank todo mundo conhece, mas aí é o maior banco digital do mundo, a gente está aí oficialmente com mais de 10 milhões de clientes hoje. E o Nubank é uma empresa essencialmente B2C, mas, enfim, o meu histórico todo é B2B e no Nubank não é diferente. Eu entrei lá para cuidar do desafio de abrir a parte de pessoa jurídica do Nubank. Então, não sei se todo mundo sabe, mas desde julho a gente começou a operar com pessoas jurídicas. Por enquanto está bem focado em empreendedor individual ainda, então são empresas bem pequenas. Mas, enfim, é um puta desafio e está sendo super legal, porque apesar do Nubank ser uma empresa gigante hoje, a gente tem mais de 2.000 funcionários, mas o time de PJ tem, tipo, 25 pessoas. Então está sendo uma experiência super bacana, bem a la startup, mas super bem fundada aí de grana. Então está sendo bem legal. Mas bem, o que a gente veio falar hoje é sobre como que a gente cria um time de sucesso. E acho que a primeira pergunta que faz é o que é exatamente um time de sucesso. E na minha concepção, um time de sucesso ele tem basicamente 3 eixos muito fortes. A primeira deles é a colaboração. Acho que quando a gente está falando de um time realmente ter sucesso, ele precisa ter uma colaboração muito grande entre todo mundo que está participando desse time. Isso é fundamental para que as pessoas se desenvolvam. Então, obviamente que liderança é super importante nesse papel de ajudar que as pessoas se desenvolvam, mas o time trocar entre eles é super importante. E no final do dia, esse time ele precisa entregar resultado. Toda vez que a gente está numa organização, a gente acabou de falar isso, mas você precisa entregar resultado, é para isso que a gente está lá. Então, o ponto é como é que a gente foca nisso e como é que de fato a gente entrega um resultado para a empresa. E a gente vai falar desses 3 pontos aqui em mais detalhes. Então, quando a gente está falando de colaboração, o que é colaboração? Por que é importante colaboração no final do dia? Acho que o primeiro ponto é pegar aquela frase clássica do Aristóteles de que o todo ele deveria ser maior do que a soma das partes. Um time é justamente isso. Você precisa que cada pessoa do time, o resultado que cada uma delas entregue individualmente, quando você soma isso, tem que ser muito maior do que o resultado individual de cada pessoa que está no time. E para fazer isso não existe outra forma senão que as pessoas de fato colaborem. De fato elas troquem ideias, elas critiquem, etc. E eu acho que esse...
E para que elas realmente colaborem de uma forma legal, elas precisam desse negócio de se criticar, de conseguir enxergar e dar feedbacks muito claros uns para os outros, e de conseguir trocar ideias de uma forma muito fluida entre o time como um todo. E, por sua vez, para que isso aconteça, precisa ter confiança entre esse time. Então, você não consegue fazer com que um time colabore da forma correta se você não gerar uma relação de confiança muito grande entre as pessoas que estão nesse time. E existem várias formas de você fazer essa relação de confiança. Acho que, naturalmente, com o tempo, essa relação de confiança ela tende a ir aumentando. Então, obviamente, que esperar por um período de tempo, ela vai impactar que as pessoas vão começando a ter mais essa relação de confiança. Mas você tem várias formas de reduzir esse time para a confiança. Então, acho que as coisas que mais impactam isso é, de fato, você conhecer as pessoas que estão do teu lado. Acho que quando entra naquele área de team building, etc. E normalmente quando você pensa em team building, normalmente tipo, vai pro bar e vai beber. Eu acho que é uma das formas de fazer isso, tomar cerveja, etc. Mas nem todas as pessoas se sentem à vontade nesse tipo de ambiente, nem todas as pessoas podem ir, às vezes tem família, tem etc. que acaba não aproveitando muito. Então você tem formas de criar dinâmicas que propiciem isso. E tipicamente dinâmicas que você faz uma exposição maior das pessoas, que você conta um pouco da história, que você de fato fala o que você quer da vida, o que você quer de futuro, etc. A gente vai entrar em mais detalhes disso para frente. Mas são tipicamente coisas que vão fazendo as pessoas se conhecerem mais. E com o fato de elas se conhecerem mais, você vai aumentando confiança e com isso você aumenta a colaboração também. Então é uma consequência dessas coisas. E eu acho que outro ponto que incentiva muito colaboração é a diversidade desse time. A diversidade no sentido mais amplo da palavra. Então é super importante você ter pessoas com backgrounds diferentes, pessoas com histórias diferentes, pessoas com contextos diferentes, porque é isso que vai fazer no final do dia as pessoas terem insights para colaborarem uma com as outras, terem visões de mundo diferente, e isso que gera uma colaboração, isso que gera uma crítica em cima das coisas que estão sendo feitas, crítica no sentido positivo, porque se você tem todo mundo igual, a chance das pessoas se criticarem é muito baixa, porque está todo mundo pensando da mesma forma. Então o conflito ele é super positivo. E para você ter conflitos, você precisa de pessoas que estão pensando de formas diferentes. E além de tudo isso, você precisa que esteja todo mundo olhando para o mesmo objetivo e com um contexto super bem claro do que está acontecendo na empresa naquele momento. Tem um post bem famoso do Elon Musk que ele fala de Align Vectors, que é basicamente você garantir que está todo mundo alinhado na mesma direção dentro da empresa. Você pode ter um time super bem capacitado, mas se as pessoas não sabem onde que elas têm que chegar, isso não está claro para todo mundo da mesma forma, cada um vai fazer forças para lados diferentes e a organização como um todo não vai chegar onde ela precisa chegar. Então você garantir que tem todo mundo o foco correto, que está todo mundo olhando para a mesma direção, entende o contexto da empresa, e esse contexto também é o mais variado. Às vezes o contexto cara, a gente precisa chipar rápido porque, sei lá, tem uma data que é super importante e nesse momento o contexto precisamos chipar esse negócio o mais rápido possível. Em outros contextos pode ser que a gente tenha calma, que a gente pode fazer a coisa no estado da arte, em outros não. Pode ser que em alguns momentos a gente tenha grana o suficiente para investir em um monte de coisa, em outros tenha grana limitada. Acho que desenvolvimento é uma coisa super importante porque a tendência é que os desafios eles sejam cada vez mais complexos com o passar do tempo. Então, vou pegar o exemplo que eu falei da RD, eu entrei na RD, eu uso o número de pessoas como proxy para entender a complexidade, mas posso pegar o número de clientes também. A gente tinha um pouco menos de 1.000 clientes quando eu entrei na RD, eu saí de lá com 12, 13 mil clientes. Então, assim, o contexto que você está com 1.000 clientes é uma coisa, com 13 mil é outra. Quando você vai para o Nubank agora com 10 milhões de clientes, é outro contexto completamente diferente também. É claro que a RD é B2B, o Nubank é B2C, então a escala é outra, mas são desafios completamente diferentes. Então, à medida que o tempo vai passando, esses desafios vão se tornando cada vez maiores, e obviamente que em startups ou em ambientes de escala muito, muito alta, esses desafios tendem a escalar igualmente muito mais rápido. E isso faz com que as pessoas desse time elas tenham que se desenvolver a ponto de acompanhar essa curva. Então, quando você olha a curva de uma startup, é bem normal você ver aquela curva exponencial, né, que você começa pequenininho, etc., e vai crescendo exponencialmente. As pessoas que trabalham nessa empresa, quando ela está passando por uma curva exponencial dessa, elas precisam conseguir acompanhar essa curva exponencial. O teu desenvolvimento ele precisa crescer igualmente. Se você tem um desenvolvimento que ele tende a ficar mais retilíneo com o passar do tempo, estável, você vai descolar da empresa em algum momento.
E daí começa aquele negócio que você precisa trazer pessoas com muito mais experiência, etc., o que é natural, mas você precisa se desenvolver de uma forma que você não fique inútil dentro daquela empresa. Se você não se desenvolve, e daí como líder, se você não está olhando para as pessoas que estão no teu time para desenvolver elas, com o passar do tempo, elas vão se descolando do que aquela empresa precisa, do nível de complexidade que aquela empresa tem. E daí duas coisas vão acontecer. Ou, eventualmente, aquela pessoa vai estagnar dentro da empresa, ela não vai crescer mais. E daquele momento que você começa a trazer gente e todo mundo que entra começa a vir em cargos superiores ao que você está. Ou, eventualmente, até você vai ter que desligar aquela pessoa porque simplesmente ela não atende mais o nível de complexidade daquela empresa. Então, acho que ambientes de escala muito rápido, ambientes de startups, como eu falei, esse negócio de desenvolvimento, você sente na pele isso, de que se você não conseguir desenvolver o seu time, se as pessoas do time não conseguirem se desenvolver, com o tempo, de novo, elas vão começar ficando inúteis. E isso gera um problema para todo mundo. Ambientes onde você não tem essa escala tão grande, isso é muito mais tênue, mas essa realidade é a mesma, porque, de novo, o mundo está se desenvolvendo e você precisa acompanhar esse desenvolvimento. Bom, tá dando um lag aqui no... Para desenvolver as pessoas significa basicamente você garantir que elas recebam oportunidades de crescimento constante e sejam desafiadas constantemente. E isso é muito papel de quem está na liderança. Você precisa conseguir olhar para cada uma das pessoas e entender o que você precisa fazer para desafiar cada uma delas. Daí entra aquele negócio de zona de conforto. Você tem uma tendência muito grande a deixar as pessoas num lugar onde elas estão performando bem, etc, porque elas já sabem fazer aquilo. Mas com doses, às vezes, homeopáticas disso, mas você precisa conseguir dar desafio que aquelas pessoas ainda não estão preparadas para absorver eles. Se você não dá esse tipo de desafio, a tendência é aquela pessoa não se desenvolver da maneira adequada. Se você dá desafios muito maiores do que ela é capaz de absorver, a tendência é que ela vai ficar desmotivada porque ela não vê que ela é capaz de entregar aquele resultado. Então é um equilíbrio fino disso, mas é super importante você ficar dando desafios que aquela pessoa ainda não está preparada para assumir. Porque é isso que vai fazer ela se desenvolver. É isso que vai fazer... Você só se desenvolve quando você está desconfortável. Quando você percebe que você precisa aprender mais alguma coisa, ou quando você está exposto a alguma coisa que você nunca viu antes, que você vai precisar buscar conhecimento naquilo, vai precisar buscar outras pessoas que já fizeram aquilo antes. Então é super importante esse negócio de ficar dando desafios. E por que eu falo que isso é um papel super importante da liderança? Porque normalmente onde você tem a visão do que está acontecendo, onde é que estão os problemas, o perfil de cada pessoa. Ou você deveria conseguir ter essa visão. Mas acho que qualquer pessoa que está dentro de uma organização, você também precisa ter esse senso crítico de saber quando você está muito na zona de conforto, quando você precisa buscar por desafios diferentes. E todo mundo tem a capacidade de fazer isso, de levantar a mão e dizer, cara, eu quero um desafio diferente, ou eu vi tal oportunidade que eu gostaria de participar de alguma forma. Então é sempre importante esse negócio de estar se desafiando e de não ficar simplesmente na zona de conforto. E daí a gente entra no último ponto, que é a consequência disso tudo, que é o resultado que esse time está entregando. Então, acho que todo time deveria estar buscando resultado, acho que idealmente está todo mundo focando nisso. Se não está, acho que deveria rever o que a gente está fazendo, e resultado é que entenda como um progresso XYZ, não necessariamente precisa ser um resultado de grana, etc., que é o caso da maioria das empresas, mas eventualmente não vai ser, mas é entregar um progresso X para aquela organização que você está inserido. E quando a gente fala de resultado, é muito importante ter claro a diferença de esforço e de entrega, simplesmente. Porque o esforço por si só, ele... Beleza, você está lá se esforçando, você está fazendo um monte de coisa, mas se no fim daquele esforço aquilo não gera uma entrega, ele não gera um resultado, ele é simplesmente um esforço que você fez, parabéns por aquilo, mas a gente não conseguiu chegar no resultado que a gente queria. Então, acho que tem que ter muito cuidado quando a gente valoriza o esforço per se, assim. O esforço ele não quer dizer muita coisa, ele quer dizer que aquela pessoa é esforçada, legal, é um passo, mas ela precisa conseguir entregar resultado no final do dia. Então não é a quantidade de horas trabalhadas, não é que você virou noite, virou final de semana trabalhando, que aquilo necessariamente deveria ser reconhecido. Pelo menos na minha visão, o que importa de fato é o resultado. E se você trabalha 5 horas por semana ou 50 horas por semana, se você está entregando resultado, para mim é isso que importa. O que eu gosto de ver no esforço é quando você entra nesses casos de desenvolvimento, onde a pessoa ela tem muita dificuldade para fazer aquilo, ou seja, ela precisa gastar muito mais energia para aprender a fazer determinada coisa, e isso gera um esforço que no final vai ter uma entrega de resultado. Isso eu acho super válido, é super natural quando você começa a colocar as pessoas fora de zona de conforto, porque é uma coisa que antes ela estava acostumada a fazer em, sei lá, 2 horas, agora ela vai demorar 20 horas para fazer a mesma coisa, porque ela está, de novo, num contexto diferente, ela precisa aprender como fazer aquilo.
E toda vez que a gente fala de resultado, tem essa diferença que provavelmente eu acho que a maioria já ouviu falar, que é a diferença do outcome para output. O outcome é o que de fato a gente está buscando, ou seja, o resultado que a gente está querendo entregar. O output é simplesmente o meio que aquilo está sendo feito. Então, um exemplo prático de... teve a palestra anterior aqui de retenção. Então, eu tenho o objetivo de aumentar a retenção do meu produto. Então, digamos que para aumentar a retenção do meu produto, eu vou fazer a feature X. Então, eu fiz todo um processo de discovery e descobri que eu preciso fazer a feature X. Se quando eu lanço aquela feature X, a minha retenção não aumenta, eu não atingi o outcome, que era o inicial, de entregar um aumento de retenção para o meu produto. Simplesmente entregar a feature é um esforço, simplesmente. Ele é um output, simplesmente. Eu não deveria estar medindo meu time pela quantidade de features que aquele time entrega. Eu deveria estar medindo meu time pelo resultado que ele alcançou. Então, a medição ela deveria estar sempre focada no objetivo que a gente tem. E o time ele deveria ser cobrado e deveria ser reconhecido pelo resultado que ele está entregando, pelo outcome, e não pelo output. E eu acho que é uma das formas muito grandes de você ver maturidades de time de produto, é justamente nisso. Quando você começa a mensurar os times pela entrega de resultado e não simplesmente pela entrega de esforço que aquele time está fazendo, entrega do output nesse caso. E eu acho que, de novo, quando a gente está falando de resultado, a gente deveria estar muito focado em problemas de negócio, em qualquer nível. É para isso que a gente está lá. E problemas de negócio, hoje em dia eu acho que é quase que consenso que as empresas que têm mais sucesso, elas são customer-centric. Elas estão olhando para os clientes em algum nível e as que têm mais sucesso intensamente em cima disso. Então esses problemas eles normalmente estão relacionados com uma dor muito grande dos clientes. E se você não está olhando com essa ótica, se você não está olhando para que dor que os clientes estão tendo, como é que você faz para entregar mais sucesso para os seus clientes, de novo, provavelmente você está olhando para métricas que não fazem tanto sentido para o seu produto e, quiçá, você está olhando simplesmente para os outputs e não para os outcomes da coisa. Então, quando a gente fala de impacto de negócio, a gente está falando de resolver dor de cliente. Quando a gente fala em resolver dor de cliente, a gente está falando de realmente de ser customer-centric e pensar nesses clientes. Eu acho que tem vários exemplos disso. Acho que para quem acompanha o Nubank é super craque em fazer esse tipo de coisa. Então, assim, todo momento a gente está pensando em como que, de fato, a gente entrega uma experiência melhor para os nossos clientes. A gente tem um dos valores lá, é realmente fazer os nossos clientes serem fanáticos pela gente. E a gente faz muitas coisas nessa direção, e às vezes tem coisas que elas não são tão explícitas com relação ao negócio, do ponto de vista de, vai melhorar uma métrica financeira ou isso ou aquilo, mas ela está impactando a experiência de uso dos nossos clientes, de várias formas diferentes. E para você conseguir pensar nisso, você precisa ter um foco muito grande e ter um time que é competente. Então, a partir do momento que você define qual é o outcome que você precisa alcançar, qual é o objetivo que você tem que fazer o time focar nisso. Daí, de novo, vou voltar naquele negócio do Align Vectors que eu comentei antes, de você garantir que está todo mundo olhando para as mesmas coisas e que, de fato, o time tem competência para fazer isso. Por isso, a importância de a gente continuar desenvolvendo todo mundo, porque a competência que as pessoas vão precisar com o passar do tempo, ela vai mudar, ela não é a mesma desde o início da jornada. E contexto, ele é essencial porque, de novo, se a gente estiver, dependendo da ótica que eu estou olhando para aquele problema, se eu não contextualizar ele corretamente, cada um vai ver de uma forma. E isso normalmente um problema que normalmente vem com uma solução, que é quando você começa a aumentar o número de times, você vai na linha de criar times autônomos. Então, são times que têm autonomia para resolver os problemas que forem necessários ser resolvidos. Só que quando você cria esses times e você não dá o contexto geral para eles, de novo a gente vai cair naquele negócio de ter vetores completamente desalinhados, porque está cada um olhando uma parte daquele problema. E daí você começa a ter desperdício de energia. Então, na escala, principalmente, a principal forma que você tem de garantir que a gente de fato está olhando para as coisas corretas, que a gente está investindo dinheiro nas coisas corretas, investindo tempo nas coisas corretas, é garantir que está todo mundo alinhado com objetivo e contexto. Essa é uma coisa que eu bato muito porque realmente é super importante. E eu acho que como liderança é uma das coisas que costumariamente a gente falha muito, que é setar contexto e setar objetivo muito claro para todo mundo. Não deveria ser uma coisa anárquica, não deveria ser uma coisa que cada um seta o seu, acho que tem níveis para isso, mas a empresa como um todo deveria ter um foco muito grande nesse tipo de coisa. E beleza, entendendo esse papel de colaboração, entendendo o papel de desenvolvimento das pessoas, entendendo o papel de resultado desse time, qual que é o papel do líder em si nesse cenário como um todo?
assim, o líder ele está ali para garantir que está todo mundo entregando resultado. De novo, através de ter um time colaborativo, através de desenvolver as pessoas e tudo mais, mas essa é a função do líder de uma forma macro. Eu costumo quebrar isso em 3 coisas, que é basicamente pessoas, time e desafios. Quando eu estou falando de pessoas, eu estou falando de contratar e reter as melhores pessoas possíveis para o teu time. Então, isso vai dar uma paz de espírito enorme e vai garantir que o time tem competência necessária para lidar com todo mundo. E não é só contratar, você tem que manter essas pessoas no time e isso é um desafio gigante. O segundo ponto é você garantir que esse time seja colaborativo, que é o que a gente já falou antes. E o terceiro é desenvolver constantemente essas pessoas. Porque se você não desenvolve, de novo, vai entrar nesse negócio de as pessoas elas vão perder tracking com relação à empresa e elas vão se desmotivar também. Uma das maiores fontes de retenção de pessoas é quando as pessoas sentem que elas estão realmente se desenvolvendo naquele lugar onde elas estão. Então, se você tem um time que você não consegue desenvolver eles constantemente, provavelmente em algum momento, cedo ou tarde, eles vão acabar procurando por outro lugar e eles vão ter uma oportunidade de crescimento muito maior. Então, o desenvolvimento de pessoas, normalmente, é uma das formas, as maiores formas que você tem de reter pessoas no time é garantir que está todo mundo se desenvolvendo constantemente. E beleza, acho que essa é a teoria da coisa. O que são 10 dicas aí de vivência prática que eu tenho para conseguir, de fato, criar esses times? Acho que a primeira coisa é entender muito claramente que liderança de pessoas ela é essencialmente sobre pessoas. Então, assim, eu acho que quando você fala em entrar em posições de liderança, a primeira coisa que você vem, você pensa um monte de coisa, beleza, eu vou ser responsável por estratégia, vou ser responsável por dizer o que as pessoas têm que fazer, vou ser responsável por um monte de coisa. De fato, em algum nível, tudo isso é verdade, mas tem formas e formas de fazer isso. Mas uma das coisas que eu acho que as pessoas falham muito é entender que liderança, você precisa focar em pessoas. Existe um livro chamado Unusual Excellence, que é de um cara chamado John Hamm, que eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente na RD, no workshop que ele deu lá, que ele fala muito nessa frase, que leadership is people business. Se você está no negócio de liderança, você está no negócio de pessoas. E se você não gosta de pessoas, se você não se você não se motiva pelo fato de você desenvolver pessoas, de você gastar e investir tempo em pessoas, provavelmente você não vai conseguir ser um bom líder. Ser tecnicamente muito bom não é o suficiente, simplesmente porque você tem uma posição mais elevada não é o suficiente. Você realmente precisa gostar de pessoas, você realmente precisa investir tempo em aprender como lidar com pessoas. Então, acho que essa é a primeira coisa que você tem que saber se você está entrando numa posição de liderança. O segundo ponto, e daí é um negócio extremamente prático, vai lá do outro lado, reunião de one-on-one, que eu espero que todo mundo tenha aqui, seja com líder ou com liderado ou com os dois. Ela deveria ser, a pauta dessa reunião ela deveria ser do liderado e não do líder. O problema das reuniões de one-on-one, que eu vejo na maioria dos casos sendo feitas, é que você vira quase que uma reunião de status report, né? Você vira lá o que você fez, o que você não fez, etc. E a pauta fica muito em cima do líder e o líder fica falando lá um monte de coisa, o que ele quer fazer, o que ele não fez, o que ele gostou, o que ele não gostou. E o liderado quase que não tem tempo para falar o que ele está sentindo, as dificuldades que ele está passando e por aí vai. E é super importante você escutar as pessoas. Se você não consegue escutar as pessoas, você não consegue, de fato, entender como que você ajuda aquelas pessoas. Então, você deveria escutar muito mais do que você fala. A maior parte do tempo é escutar para entender o que a pessoa precisa de ajuda. Eventualmente vai ser um one-on-one de status report mesmo, porque ela está agoniada para mostrar progresso de alguma coisa, ou porque ela quer mostrar como é que evoluiu determinada parte do desafio que ela está tendo. Outros casos vai ser olhar para a carreira, porque ela está com dúvida disso ou daquilo. Outros casos, eventualmente, vai ser coisas pessoais que está impactando de alguma forma. Não sei. O ponto é, ajude da melhor forma, e para ajudar da melhor forma, você precisa escutar e se conectar com essa pessoa de fato. O próximo ponto tem muito a ver com isso, mas tipo, cara, não desmarca o one-on-one. One-on-one, para mim, é a principal ferramenta que a gente tem de liderança e de gestão. Existem várias outras, né, mas é a ferramenta mais fundamental e simples que você pode ter, é simplesmente marcar lá uma hora por semana, a cada 15 dias, seja lá qual for a frequência que você use para isso. Mas é super importante você ter esse tempo, e esse tempo ele é muito mais do que só uma reunião. Ele de novo, é um momento que você vai se conectar com as pessoas que você está liderando, você vai entender como é que você pode ajudar, você vai conhecer mais aquela pessoa, você vai estar, de fato, se colocando à disposição daquela pessoa para ajudar ela da forma que for. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a desmarcar essas coisas, a mensagem que, pelo menos para mim, passa é que você não está priorizando as pessoas, você está priorizando outras coisas que você considera mais importantes na empresa naquele momento. E o trabalho de liderança é justamente escalar o teu trabalho. Se você não consegue
ter tempo para ajudar as outras pessoas a alcançar os resultados delas, porque você, como líder, você provavelmente não vai alcançar nada diretamente, é tudo através das pessoas. Então, é quase que uma falácia de você gastar tempo com outras coisas se você não consegue dedicar tempo às pessoas em si. Então, acho que é super importante você não fazer isso, não ficar desmarcando. Se você precisar, tudo bem, reagenda para outro dia, seja lá o que for. Mas tenta manter uma agenda consistente de one-on-ones, que eu acho que passa uma mensagem muito boa de você, de fato, estar prestando atenção nas pessoas e, de fato, ajudando elas. Se você estiver fazendo one-on-ones da forma correta também. Na RD, logo que a gente começou a implementar isso, lá em 2015, 2016, a gente chegou a colocar um OKR na RD, que era para acompanhar o número de one-on-ones realizados. Porque no começo tinha muita gente desmarcando, porque normalmente pessoas que estão na liderança têm um monte de reunião, tem um monte de coisa para fazer, principalmente quando chega final de quarter, virada de ano, ou seja lá o que for. E daí a taxa de desmarcação de one-on-one ia para as alturas. E a mensagem era simples, quando você começava a falar do porquê, era simplesmente uma questão de priorização, como tudo na vida. Por que você não está fazendo? Cara, porque você priorizou outra coisa. Em vez de fazer one-on-one, em vez de olhar para as pessoas, você está priorizando olhar para uma outra coisa qualquer, que eu não estou dizendo que essa coisa não é importante também, mas, de novo, o teu papel como líder deveria ser muito estar olhando para as pessoas. E junto com esse negócio de desmarcar a reunião e desmarcar o one-on-one, e o one-on-one ser um negócio de o líder falando e o liderado escutando, que é o contrário do que eu comentei que é o ideal, acho que a outra coisa que bate muito com relação à liderança é essa coisa de autenticidade. A gente ainda tem uma imagem muito arcaica de liderança, que é uma coisa de anos atrás, quando você tinha lá quase que chão de fábrica, onde você passava anos até você atingir uma posição de liderança, 15, 20 anos. A diferença de conhecimento entre líder e liderado era um negócio absurdo, e de experiência também. Então, de fato, você tinha uma posição mais top-down de tudo, e de fato essa visão de o líder fala, o liderado escuta, e é uma conversa quase que de mão única, ela fazia sentido. De fato, não fazia às vezes tão sentido você expressar sentimentos, porque, cara, aquilo não importava. O que importava era a pessoa X apertando o parafuso lá na linha de fábrica, e isso fazia sentido naquele contexto. Só que no contexto que a gente vive, tem duas coisas que mudam muito isso. A primeira é que liderança hoje é uma coisa muito situacional. Hoje, as pessoas que eu estou liderando, de repente, se eu for para uma outra empresa, de repente vou ser liderado por elas, ou elas vão ser meus pares. Enfim, é muito dinâmico as coisas hoje em dia, e não é nada raro, às vezes mesmo dentro do Nubank, por exemplo, a gente está fazendo processo de seletivo e de repente vem alguém no processo seletivo que foi em algum outro momento chefe de alguém que hoje é PM lá no Nubank, no meu caso, e a pessoa já liderou aquela pessoa no passado e agora ela vai entrar como par, por exemplo, no mesmo lugar. Então, liderança é muito situacional. E outro ponto que impacta muito nisso é que o tempo para a liderança hoje está cada vez mais curto. De novo, principalmente quando a gente está falando de empresas que estão escalando muito rápido, a chance de você estar liderando um time, sei lá, em 2, 3 anos naquela empresa é muito alto. Se a empresa está escalando muito, que você tem lá, de novo, falando no caso da RD, a gente cresceu, entrei na RD com 100 pessoas, depois com 800, cara, a empresa foi crescendo muito rápido, deu, sei lá, 6 meses, 1 ano de RD, eu já estava com algumas pessoas que eu estava liderando ali, por exemplo. Então, é muito rápido que isso acontece e a diferença, às vezes, de conhecimento de uma pessoa para outra não é tão alta assim. E eu não vejo isso como um problema. O problema em si é quando você começa a olhar para essas pessoas de uma forma extremamente autoritária e que você acha que você sabe tudo e que você não consegue escutar as pessoas e não consegue usar essa colaboração que eu falei antes. Você deveria estar escutando essas pessoas, você deveria estar o tempo todo trocando ideias com elas e aprendendo com elas também. E a autenticidade é super importante nisso, porque, cara, não tem nenhum problema você dizer que você não sabe alguma coisa, não tem nenhum problema em você dizer que você está com medo de alguma coisa, que você está ansioso por alguma coisa, você não precisa ficar escondendo esses sentimentos. Acho que a pior coisa, os piores exemplos que eu tenho de erros nesse sentido, o time todo está super preocupado com alguma coisa na empresa e o líder está fingindo que está tudo bem. E daí fica aquela desconexão de que o time acha que é uma coisa que não está tão legal, o time está ansioso ou preocupado, sei lá com o quê, e o líder tá lá, diz, não, tá tudo certo, vamos seguir em frente. Então, a autenticidade é uma coisa super importante. Você conseguir transmitir de uma forma autêntica aquilo que você está sentindo, e ser transparente com as coisas que você sabe e que você não sabe. E entra nesse ponto de, cara, você não necessariamente precisa ser a pessoa mais técnica daquele time.
Eu acho que, de novo, liderança é sobre pessoas. Você pode ser muito bom com pessoas e não necessariamente ser muito bom tecnicamente. Apesar de, aí é o meu estilo, eu acho que quando você é referência técnica para o time, isso facilita muito as coisas. Eu acho que é um desafio muito grande você liderar um time onde você não consegue ser referência técnica para aquele time também. É possível? É possível. Mas você vai ter que suar muito e aprender muito rápido as coisas também, porque aquele time ele vai precisar de referências em algum sentido. Pode ser um outro componente, uma outra pessoa que está naquele time, pode ser de alguma forma, mas alguém vai precisar de referência. Senão começa esse negócio, tipo, eu não tenho referência, eu não sei para quem olhar para quando eu tenho que evoluir na carreira, e começa a ficar um negócio meio perdido de onde é que eu posso chegar. Então, e principalmente quando você tem que ajudar essas pessoas a resolver problemas no dia a dia, se você não sabe, se você não tem como ensinar e não tem ninguém dentro da empresa que consiga ensinar aquela pessoa a fazer de um jeito melhor do que ela já faz, isso também começa a criar uma barreira do ponto de vista de desenvolvimento. Então, é possível você liderar um time sem ser referência técnica daquele time? É possível, mas vai te dar muito mais trabalho e é um desafio muito maior. O sexto ponto como líder, você não precisa ter todas as respostas, que está extremamente conectado com isso. Eu acho que tem uma frase da Kim Scott que ela fala num livro chamado Radical Candor, que a gente vai falar mais um pouquinho dele adiante, mas que me marcou muito, que ela fala basicamente isso aqui, que, cara, você não precisa ser a pessoa certa a todo momento, você só precisa conseguir chegar na resposta certa. E essa resposta certa ela pode vir de várias formas. De novo, se eu estou tendo um time competente, eu tenho um time que é colaborativo, cara, a gente vai trocar uma ideia e a gente vai chegar naquele resultado que a gente precisa chegar. Então é super importante esse negócio de você não se apegar a ser a pessoa que está certa quando você está em liderança. Você precisa garantir que vocês estão indo para a direção correta. É isso que vai garantir que o time vai ter sucesso com o passar do tempo. E não que você, como líder, é sempre a pessoa certa. É uma diferença, parece simples, mas às vezes por ego é muito difícil de você se desvencilhar disso. Mas é muito importante você ter esse negócio na cabeça de que a tua função é levar o time para o local certo, para o lugar certo, para a direção certa, e não necessariamente ter as respostas certas para tudo que você vai falar. E acho que o outro ponto é de você se importar pessoalmente com cada uma das pessoas que estão no seu time. Acho que vai muito do que a gente falou da questão de autenticidade, por exemplo. Mas, daí tocando de novo nesse negócio do Radical Candor, eu não sei de quem já ouviu falar nisso, mas quando você fala em liderança é muito comum, é um framework muito comum de liderança. E ele basicamente, em tradução literal, é tipo uma sinceridade radical, ou seja lá o que for. E tem muito a ver com os feedbacks que você está dando para essas pessoas. O ponto é que se você consegue dar feedbacks, que eles estão justamente nesse ponto aqui, que é onde você consegue diretamente, explicitamente falar para as pessoas aquilo que você está pensando e a percepção que você tem do que aquela pessoa está fazendo, e você consegue de fato se importar pessoalmente com essa pessoa, você chega nesse negócio de Radical Candor. Então, a pessoa fez um trabalho que não é legal, é você conseguir ser sincero com ela e dizer, esse trabalho não está legal, por causa disso, daquilo, acho que se você fizesse desse jeito ou daquele jeito ia ser melhor. Só que por algum motivo, quando as pessoas olham para isso, elas prestam muito mais atenção no Challenge Directly aqui do que no Care Personality, que é de fato você se importar com a pessoa. Então você só vai para essa caixinha aqui, que é na ideia de você ser um babaca. Ou seja, você só fala, cara, seu trabalho tá horrível, vai lá e faz de novo. Tá, beleza, isso não me ajudou em nada, eu não consegui aprender nada com esse feedback, e simplesmente foi uma agressão desnecessária que provavelmente vai desmotivar aquela pessoa. Então, de fato, você precisa se importar com ela e, de fato, você precisa ser sincero, porque não adianta você só se importar, que daí você cai nessa outra caixinha, que é o trabalho tá ruim, e daí você fala que, não, tá bom isso aqui, tá tudo certo, não, tá ótimo, e você não é sincero com aquela pessoa e não fala, não, esse trabalho tá ruim, não tá legal, por causa disso, daquilo. Então, é difícil chegar nesse ponto, não é um negócio simples, mas quando você consegue chegar nesse ponto, tanto quanto liderança, quanto o time como um todo, tá todo mundo conseguindo dar esses feedbacks que são sinceros, que você de fato se importa com aquela pessoa, de verdade, é quando o time começa a entrar numa forma de colaboração e de crítica, etc., muito grande, e é muito difícil esse time parar de evoluir. Esse time tende a evoluir muito rápido, porque você tem pessoas que de fato estão se importando com todo mundo, não é um negócio de fachada, as pessoas se importam com os outros, e as pessoas estão sendo sinceras. Se ficou legal, está dizendo que ficou legal, se não ficou legal, está dizendo que não ficou legal, explica o porquê, e isso gera de novo um flywheel, uma forma de você evoluir constantemente com o time, que é difícil parar esse time quando ele chega nesse ponto.
O oitavo ponto é com relação a você conhecer as pessoas. É muito difícil você liderar, e por tudo que a gente falou aqui, é muito difícil você liderar se você não conhecer de verdade as pessoas. Você precisa conhecer o passado delas e você precisa conhecer o futuro delas também, o que elas querem para o futuro delas. Quando eu começo a minha relação profissional com alguém, quando eu começo a liderar alguém, o meu primeiro one-on-one ele normalmente é pautado em 2 perguntas. Na verdade são 3, que uma é como é que eu posso ajudar no final disso tudo, mas começa, cara, o que você fez até chegar aqui? E eu quero entender mesmo o passado dessa pessoa no sentido mais amplo, assim, de coisas pessoais, coisas profissionais, o que impactou a tua vida, quais foram os eventos da tua vida que te impactaram de fato. Isso me ajuda muito a entender por que as pessoas têm determinados comportamentos, por que elas são do jeito que elas são. Se você não conhece as pessoas, se você não para de fato conhecer elas, você não consegue criar essa conexão. Você, de repente, começa a ver comportamentos que você não consegue entender por que elas fazem tal coisa e começa a gerar uma desconexão muito, muito grande. Eu tenho um exemplo que um dos liderados que eu tinha na RD era uma pessoa que, cara, é aquela pessoa que missão dada, missão cumprida. Assim, tudo que tu passava para ele dava um jeito de fazer, com baixo esforço, alto esforço, ele dava um jeito de fazer aquilo. E era um paz de espírito gigantesco. Você passava uma coisa, você tinha certeza que ele ia cumprir com aquele objetivo que foi dado, não importa o que ele precisasse fazer por aquilo. Isso gerava um efeito meio ruim, que às vezes ele sobrecarregava demais. Então ele se cobrava demais quando viu o cara estava trabalhando no final de semana, estava trabalhando de noite, e ele nunca ficava satisfeito com ele mesmo. Isso tinha uma série de problemas, mas eu só fui entender os comportamentos disso quando eu comecei a entender a história dele. E que ele começou a contar como é que era a relação dele com a família, o que acontecia, etc. E daí você começa a entender, putz, isso não é de hoje, assim, não é uma coisa que eu, às vezes, vou conseguir resolver, às vezes até, cara, é psicólogo, e não é uma coisa ruim, não. Acho que todo mundo deveria se autoconhecer e se trabalhar com você mesmo, e às vezes você precisa de ajuda de alguém especializado nisso para conseguir te ajudar a destravar algumas coisas. Só que você só consegue entender o impacto dessas coisas se você, de fato, conhece as pessoas. Se você não conhecer, se você começa a ser aquele líder que separa totalmente o que é pessoal e profissional, que tipo, não, aqui dentro é a pessoa profissional, lá fora é o pessoal, e são 2 coisas completamente diferentes. Cara, isso não existe hoje. Obviamente, eu sempre falo para todo mundo, eu tô aqui para extrair o máximo de todo mundo profissionalmente falando. Mas existe uma pessoa ali por trás, e eu preciso conhecer a história dessa pessoa, eu preciso entender os problemas que ela está passando, e às vezes eu ajudo de várias formas diferentes, seja dando um tempo para aquela pessoa porque ela está com a vida pessoal super conturbada naquele momento, mas a partir do momento que ela entra na empresa, eu tenho que tirar o melhor daquela pessoa profissionalmente. Só que eu não consigo fazer isso se eu não me conectar com aquela pessoa de forma pessoal e entender de fato isso. Tocando de novo na Kim Scott, que ela fala naquele livro do Radical Candor, ela fala muito de deeply personal, né? Ou seja, profundamente pessoal. Então não é uma relação superficial que você deveria ter com essas pessoas. Você de fato precisa conhecer elas a fundo. E o outro ponto é o que essa pessoa quer para os próximos 20 anos. Toda vez que eu faço essa pergunta, tipo, todo mundo dá uma gargalhada e tipo, cara, não faço ideia o que vai ser daqui a 20 anos. Eu também não faço e provavelmente ninguém aqui sabe. Mas o exercício é o seguinte, cara, existem vários universos paralelos aqui. Pega um deles, onde você olha para o teu currículo de trás para frente, você tem orgulho dele daqui a 20 anos. O que você fez nesse universo paralelo específico para ter orgulho desse currículo daqui a 20 anos? Pensa no teu LinkedIn daqui a 20 anos, o que empresas que tem ali, que cargos que você assumiu, que desafios que você assumiu, que resultados você entregou, que você teria orgulho disso. Isso é super importante para você entender como é que você ajuda aquela pessoa a evoluir na carreira dela. Porque se você tem uma pessoa que quer ir para uma posição de liderança, por exemplo, você precisa dar desafios para ela nesse sentido. Se você tem uma pessoa que quer se desenvolver tecnicamente, você precisa dar desafios para ela que vão se desenvolver tecnicamente. Se você sabe que tem alguém que quer empreender, por exemplo, tem desafios que vão fazer todo sentido para uma pessoa que quer empreender, e tem desafios que não vão fazer tanto sentido assim. Posso dar um exemplo meu mesmo de, dentro de PJ hoje, lá no Nubank, é muito parecido com o empreendedorismo. É um cenário de startup, de novo, são 20 pessoas tentando botar um produto no mercado, é muito parecido com o cenário de empreendedorismo. Se eu entrasse num produto como o cartão de crédito, por exemplo, ele é um produto que está estável, tem um monte de coisas sendo feitas, etc., evoluindo sem um produto, mas ele está muito estável. É um produto que já tem reconhecimento do mercado de uma forma geral, todo mundo pensa no Nubank, pensa em cartão de crédito. É um outro cenário. Então, se eu, que sou uma pessoa que gosta de empreendedorismo, por exemplo, se eu vou para um cenário de cartão de crédito, a probabilidade é não desenvolver as coisas que eu gostaria de desenvolver.
e eventualmente até vou ficar frustrado com isso. Então você só consegue entender onde aquela pessoa se encaixa melhor nos desafios da tua organização e como desafiar ela, se de fato você conhecer essa pessoa e entender o que ela quer de futuro. E às vezes você começa a conhecer coisas totalmente surpreendentes, assim. Então, eu já tive liderado que falou, cara, eu quero ser vereador quando eu for mais velho, porque beleza, eu vim numa comunidade bem carente, eu quero ajudar de alguma forma, a forma que ele via era ser vereador. Então, beleza, eu sei que aquela pessoa não quer ser gerente de produto para sempre, é uma fase da vida dela, etc. E eu vou entender como ajudar ela nesse processo. Eu já tive gente que deixou no meu time para fazer faculdade de medicina, porque era sonho fazer medicina e por algum motivo e fez engenharia, acabou em produto. Então, assim, você precisa entender o que aquela pessoa quer fazer da vida para você conseguir ajudar ela. E essa pergunta é muito legal para quando você tem que segurar, reter alguém na empresa. Quando você tem alguém que está recebendo uma oferta fora da empresa, por exemplo. E se você conhece de fato o que aquela pessoa quer, o que ela quer evoluir na carreira dela, você consegue genuinamente olhar para aquela proposta que ela recebeu, independente de grana, independente de qualquer coisa, e dizer, cara, essa proposta faz sentido para o que tu quer, eu acho que vai estar mais próximo da visão que tu tem de futuro indo para essa nova oportunidade que tu tem e não ficando aqui. Então, cara, muito obrigado pelo tempo que você ficou aqui, mas vai lá que faz total sentido para ti. E do contrário também, de dizer, cara, não faz sentido você ir para essa oportunidade que você está vendo aqui, por mais que ele eventualmente vá pagar melhor, mas olha só, você quer chegar nesse ponto aqui da tua carreira e se você for para essa outra oportunidade, você vai estar se distanciando disso. A realidade que você tem aqui hoje, você vai conseguir se desenvolver muito mais nessa direção do que aceitando essa proposta que você recebeu aqui. Então, só que se você não conhece essa pessoa, você não consegue dizer isso, você não consegue defender. Então, você realmente precisa conhecer essa pessoa para genuinamente conseguir dizer, cara, faz sentido, vai lá, ou não, é muito melhor você ficar aqui, e daí você ter argumentos para dizer isso, e não simplesmente porque eu preciso de você, porque você vai ser importante, etc, etc, porque isso é em todo lugar. O nono ponto aqui, ele é basicamente sobre contratação de pessoas. Então, essa é uma outra frase que me marcou muito, que eu li num livro chamado The Hard Things About Hard Things, que é do Ben Horowitz, que é muito legal, por sinal, mas ele basicamente fala para você não contratar pessoas pela ausência de fraquezas e contratar pessoas pela presença de fortalezas que as pessoas têm. É muito normal quando você está fazendo um processo seletivo, de novo, principalmente quando você está escalando uma organização que você precisa contratar muita gente, que você simplesmente veja alguém que você passou lá em todos os checks do processo seletivo, mas aquela pessoa ela não brilhou o teu olho. Você olha para ela e você vê, putz, será que o que ela vai de fato agregar no meu time? Às vezes, em situações muito específicas, o time está super carregado com várias coisas e o fato de você adicionar uma pessoa lá vai diluir um pouco essa carga e isso vai ajudar o time como um todo. Eventualmente isso é válido, mas como eu falei de times colaborativos lá atrás, você precisa trazer pessoas que de fato vão agregar alguma coisa para o time, que vão trazer alguma coisa diferente, que vai ter uma visão de mundo diferente, vai ter experiências diferentes, background diferente, sei lá, alguma coisa que você olhe para aquela pessoa, a experiência que ela tem, enfim, que brilhe o olho e fala, cara, eu preciso dessa pessoa no meu time. Então você precisa contratar pessoas pela presença de fortalezas e não simplesmente porque elas não apresentaram fraqueza nenhuma durante o processo seletivo. Quando você começa a virar essa chave, de novo, é mais uma coisa que você começa a, de fato, criar times com pessoas que se complementam, pessoas que têm backgrounds diferentes, pessoas que vão conseguir trabalhar e se evoluir constantemente. Toda vez que você traz alguém, aquele negócio da soma das pessoas ser muito maior do que elas individualmente, porque aquele grupo, especificamente, trabalhando junto, ele tem um potencial muito maior que cada um dos indivíduos separadamente. E se você contrata pessoas boas, confie nessas pessoas. Então não adianta você ficar fazendo micromanagement, tipo, cara, confia, passa os objetivos, seta contexto e confia que as pessoas vão fazer o trabalho delas corretamente. Para fechar, uma outra coisa que eu sofri muito na vida, mas não sei se todo mundo conhece a diferença ali de soft skill e hard skill, acho que boa parte já deve ter escutado disso, mas soft skills são coisas relacionadas a comportamento. Empatia, comunicação, capacidade de tomar decisão e por aí vai. Hard skills são coisas que você são mais práticas, né? Tipo, vou fazer uma arquitetura de informação, vou fazer pesquisa qualitativa e por aí vai. Hard skills, se você tem pessoas inteligentes no seu time, você dá um livro, você paga um curso, as pessoas aprendem muito rápido. Agora, soft skill, cara, é muito difícil de você evoluir pessoas em soft skills. É muito difícil de você passar o feedback corretamente. Eu demorei bastante tempo para conseguir fazer isso de uma forma estruturada o suficiente para a pessoa entender o que ela realmente precisa melhorar.
E muitas das vezes, mesmo que ela entenda, ela precisa de tempo para conseguir reverter aquilo. E às vezes é bastante tempo. Porque às vezes tem muito a ver com o comportamento daquela pessoa, de como que ela é. E às vezes simplesmente ela não tem fit com aquele lugar onde ela está, ela vai ficar sofrendo e se debatendo lá, ou até ela melhorar aquilo, ou eventualmente ela sair para um outro ambiente. É muito difícil você ensinar uma pessoa a ser empática, por exemplo. Você vai ficar trabalhando durante muito tempo para ensinar o que é isso, ou uma pessoa para se comunicar melhor. Você vai ficar dando feedback, você não se comunica bem, mas por que você não se comunica bem? Aí você vai conseguir chegar em alguns comportamentos lá, você fala rápido demais, devagar demais, você não é inspirador, seja lá o que for. Mas até a pessoa mudar isso é muito difícil. Então, para mim, soft skills é um negócio que, ele em processo seletivo, ele é deal breaker para mim. A pessoa pode ser a melhor pessoa em hard skills do mundo, ter a melhor experiências, mas se as soft skills delas não encaixarem com o que eu preciso para aquele momento, não faz sentido para mim. E provavelmente vai impactar nisso aqui. Que você vai começar a gastar muito mais tempo com pessoas que não estão performando do que com as pessoas que estão performando no seu time. Porque é muito difícil você mexer em soft skills, você vai gastar muita energia com isso. E o meu ponto é, se você tem um time e você tem pessoas que estão performando super bem nele, você deveria investir cada vez mais nessas pessoas, mais do seu tempo, mais atenção, mais em treinamento e seja lá o que for, porque são essas pessoas que elas vão realmente fazer a diferença lá. E se você está passando mais do teu tempo investindo em pessoas que não estão performando, isso tem uma quantidade X de investimento que você deve fazer nisso. Determinado momento, provavelmente é melhor para você e para aquela pessoa que ela vá para outras áreas, né? Que você tem que desligar essa pessoa mesmo. É sempre uma decisão difícil quando isso acontece, é duro fazer, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de liderança é quando o momento que você tem que desligar alguém. Mas todas as vezes que eu passei por isso foi muito melhor para todos os lados. Muitas das vezes isso acontece normalmente por incompatibilidade de soft skills, e pode ser que naquele local ela precisava daquelas skills, num outro local ela não vai precisar daquilo e vai se dar muito bem, e de repente você estava lá, os dois se torturando por causa daquilo, e faria muito mais sentido você dividir esses caminhos o quanto antes. Para fechar, eu não sei quem conhece o Mark Kagan aqui, mas Mark Kagan é um dos top leaders de Product Management. Ele tem um livro chamado Inspired, que eu super recomendo, apesar de ele ser mais centrado em gestão de produto, mas ele fala muito sobre criação de produtos de uma forma geral, que tangencia muito design de uma forma geral também. Mas ele tem uma frase que, na verdade, nem é dele, eu já vi isso em vários outros contextos, mas estou dando crédito para ele aqui. Mas eu tive uma oportunidade de conhecer ele pessoalmente, de conversar com ele, e ele me falou isso, e quando ele falou esse negócio, isso bateu muito forte em mim. Que era basicamente, cara, como nesse caso aqui como PM, né, mas como líder, você é tão bom quanto o pior PM do seu time. Aí você pode substituir PM por pessoa de uma forma geral, por designer, seja lá o que for. Acho que no momento que você fala isso, que eu escutei isso, é natural que você olha para o teu time, você bota todo mundo na parede, do melhor para o pior, você olha para o pior e diz, é aquela pessoa. Você tem duas formas de resolver isso. A mais simples é você demite aquela pessoa, então de uma hora para outra você fica um líder melhor. E a outra é você de fato trabalhar para desenvolver essa pessoa. O que é custoso, vai uma série de coisas aí que a gente falou durante essa conversa como um todo. O que eu quero dizer com isso é que, de novo, liderança é sobre pessoas. Leadership is people business. Então, se você quer estar numa posição de liderança, você tem que gostar de desenvolver pessoas, você tem que gostar de investir seu tempo com pessoas. E para mim, cara, não tem gratificação melhor que você ver alguém evoluindo na carreira. Você vê alguém conquistando posições que essa pessoa gostaria de conquistar. Eventualmente conquistando empregos que ela gostaria de conquistar, às vezes até fora da empresa onde eu estou. E isso é uma coisa que eu acho que todo líder deveria ter isso como paixão. Assim. Se você não se gratifica através da conquista das outras pessoas, se você precisa das suas próprias conquistas para conseguir se gratificar, provavelmente você vai sofrer muito em posição de liderança, porque você passa a não alcançar mais nada por esforço próprio. É tudo através das outras pessoas. Então, você precisa conseguir fazer esse shift quando você vai para uma posição de liderança, que é justamente você conseguir olhar para as pessoas e não simplesmente para o teu resultado no dia a dia. Era isso que eu tinha para passar, para não deixar o jabá, enfim, Nubank, a gente está contratando gente a rodo aí. Então, designers, product managers, engenheiros, enfim, tem várias posições. Quem tiver curiosidade pode entrar lá em nubank.com.br/carreiras. Essa talk, ela já está... eu tenho um blog, então spengler.io/talks, ela já está lá. Então, quem quiser baixar os slides já está disponível. Os meus contatos também estão lá no meu blog, enfim, pode entrar em contato comigo. A melhor forma de falar comigo é via LinkedIn, então vai ter lá, e daí vocês falam comigo, e-mail é mais difícil eu responder.
Semana que vem eu vou dar um curso aqui em BH sobre liderança em produto. Então, é um bootcamp sobre Product Leadership e tem um cupom ali, o XTalk19, quem quiser ou quem quiser indicar para alguém que faça sentido, tem um desconto ali de 15%. Muito obrigado.